Nós não sabemos como nós funcionamos. O assunto com vocês hoje é essa questão do pensamento. O que é o pensamento? O que é o pensar? Como funcionamos? Psicologicamente? Internamente? O que é esse pensar e sentir? O que é o pensamento e as imagens que ele cria? Observe que a nossa vida se assenta no pensamento. Nossa vida, ela é o passado. Há várias coisas a serem vistas aqui, a serem estudadas, observadas. A primeira, o que é o pensamento? É impossível a presença do pensamento sem a memória. Todo pensamento que você tem é a presença da memória. Cada um de nós temos um conjunto de lembranças, um conjunto de memórias. E elas se mostram, elas se apresentam a todo momento diante de nós. Então, o que é o pensamento? Ao passar por experiências, elas são registradas, elas são guardadas. Em alguma parte do cérebro, ela fica registrada. Se alguém pergunta aonde você mora, prontamente você diz o endereço. Se alguém pergunta o seu nome, rapidamente você diz. Então, o que é o pensamento? Essa memória. Pensamento é simplesmente memória. Uma resposta do cérebro a um desafio no momento presente, como, por exemplo, uma pergunta, e lá vem a resposta. Se há memória, você sabe o seu nome. Então você responde com rapidez. É muito comum as pessoas perguntarem o seu nome. Então é uma memória que está sempre disponível. Você tem muita prática com essa memória. Algumas coisas que você estudou no tempo do colégio, você não se lembra mais. Porque essa memória, ela está aí. Mas em alguma parte do cérebro de difícil acesso. É algo que aconteceu há um bom tempo atrás. Diferente do seu nome. Uma memória mais frequente. Uma lembrança mais solicitada. Então ela vem com mais rapidez. Memória é memória. Então uma memória que chega de imediato é uma memória da qual o cérebro faz uso dela mais frequentemente. Uma memória que está aí, mas o cérebro não faz uso dela com frequência, ela está guardada em alguma parte aí. Isso requer um pouco mais de tempo para o cérebro processar isso, mostrar isso. Então notem que coisa interessante. O que é o pensamento? Memória. Do que você se lembra? De qualquer coisa que está na memória. E quando eu digo você se lembra, eu estou dizendo que o cérebro tem acesso. Algumas memórias ele acessa de forma rápida e outras requer um pouco mais de tempo. Então, como nós funcionamos? Com memória. O seu nome, o seu endereço, a forma como você dirige o carro, as palavras que você usa, os gestos que você faz, tudo isso é memória. Memória motora e memória mental, cerebral. Eu digo psicológica, palavras, pensamentos, sentimentos são memória, emoções são memória,
Gestos são memória. Palavras são memórias. E tudo isso são lembranças. Então nós somos uma máquina que está o tempo inteiro expressando memória. O modo de você se sentar, a forma como você dorme, os sonhos que você tem à noite, todas as lembranças que você tem durante o dia, como o cérebro reage aos estímulos, a uma pergunta, a uma cena que ele vê, e eu disse isso mesmo, há uma cena que o cérebro vê, há uma pergunta que lhe é feita, eu não disse feita a você, eu disse feita ao cérebro. É o cérebro que responde, é o cérebro que vê. Os sentidos reagem, o cérebro está aí funcionando. Tudo isso é memória. Então é muito simples. O sentido de alguém presente, quando essas memórias aparecem, isso ocorre porque você não está atento. Você aparece, e aqui eu me refiro já a você identificado com a experiência do estímulo, que é a visão, do estímulo, que é uma pergunta, e da reação, que é uma resposta. E da reação, que é uma resposta à pergunta ou uma resposta ao que o cérebro vê. Então notem que coisa interessante. Somos uma máquina que funciona com memória. Nós somos só memória. É muito interessante esse assunto. Acabamos de ver isso agora. Que tudo que você expressa é memória. Mas não é só memória tudo que você expressa. Tudo que você fisicamente também representa é memória. Seu nariz é o nariz da sua avó, que foi o nariz da sua bisavó. Sua orelha é a orelha do seu avô. Tudo no seu corpo é a memória dos seus antepassados. Então nós somos memória. Mas agora temos um elemento que é o elemento eu que surge, dizendo eu sou dono dessa memória. Eu a controlo. Eu dito o que ela faz e o que ela não faz. Então aqui nós nos deparamos com uma ilusão. A ilusão de alguém que tem um nariz, como alguém que tem um pensamento, como alguém que tem um sentimento. Gente, percebam como é fascinante isso. Olhar isso, investigar isso, estar ciente disso, aqui, em nós mesmos. Nós não vamos consultar os psicólogos, não vamos consultar os cientistas, não vamos consultar os antropologistas, os homens da ciência, as mulheres lindas da ciência. Nós vamos apenas olhar para nós mesmos e vamos ver como funcionamos. Somos um conjunto de memória e temos um chefe, que é um impostor, o eu, que diz que é o dono disso tudo. Só que não. Onde está toda a nossa confusão? Na confusão desse impostor, que é o eu, o dono, o proprietário, o controlador. Quando ele chega, ele quer manipular, ele quer fazer algo, ele quer se apropriar da experiência de memória, de ação e reação cerebral, e física, e emocional, e sentimental. Olhem que coisa interessante. Você diz, estou deprimido. Todos os sintomas de depressão são facilmente reconhecidos por um médico, por um especialista da área. Ele pode dar o diagnóstico. Mas você pode apenas olhar para si mesmo e perceber um estado
físico e psíquico, de resposta nesse momento. Esse é um estado desagradável, doloroso, difícil de lidar, mas é um estado de memória. A depressão é isso. Mas nós colocamos uma identidade na experiência desse estado. E aí, essa identidade tem um nome. Eu estou deprimido. Estou triste. Estou angustiado. Ou estou alegre. Ou estou preocupado. Na verdade, é a máquina funcionando assim. Não tem o eu. Mas estamos alimentando o eu na experiência da memória. Nos tornarmos cientes disso. Percebermos a reação e a ação, a resposta de memória desse corpo, desse cérebro, no momento presente, está ciente disso, sem colocar esse elemento, o eu, dentro da memória, é o que eu tenho chamado de real meditação. Não existe o eu presente no pensar, no sentir e no agir. Então essa é uma forma um pouco diferente de nos aproximarmos do que eu tenho chamado de real meditação. Olhar para as reações, apenas constatar, a partir de um lugar onde não existe o observador, onde não existe mais esse elemento eu, que se confunde com a experiência. Então apenas se tornem cientes de que uma memória é um movimento reativo, que tem por princípio um estímulo, seja auditivo, visual, sensorial. O elemento eu não se faz necessário nisso. Por que isso é importante? Porque se você descobre que a realidade está presente, mas essa realidade não é o eu, se não há essa identificação com um personagem dentro da memória, se o elemento eu não entra, nós temos agora a verdade da consciência. A real consciência está fora da ilusão do eu. Então o corpo processa suas memórias, responde, mas sem o eu. E quando o eu não está, a ilusão do sofrimento não está. E eu disse isso mesmo, a ilusão do sofrimento não está. Porque o que cria a ilusão do sofrimento é a ideia do eu. É um eu que sofre para criar a ideia do sofrimento. Então o sofrimento é uma ideia para um eu que sofre. Então, se o eu não está, não há espaço para a depressão, para estados de revolta contra o momento presente, tendo por base de seu impulso esse fundo de memória. Isso é depressão. Quando rejeito esse instante, a partir do princípio de que estou no controle, de que a vida é ou precisa ser como eu desejo que ela seja, estou em depressão. Então, o elemento eu é a ilusão de uma identidade presente, dentro da experiência, produzindo ansiedade, culpa, depressão, angústia, medo, solidão. Todo tipo de resposta que tem por princípio a separação desse eu com a experiência do momento presente. Acompanhe isso cuidadosamente. Observem que você só reage com base no passado. O problema é que você coloca uma identidade nisso, acreditando ter o controle disso.
E quando isso surge, surge o conflito, surge o problema, surge a confusão. Tudo bem? Se um pensamento surge e apenas você se torna ciente dele, você percebe que ele está acompanhado de uma sensação, está acompanhado de um sentimento ou de uma emoção. Mas isso é memória. Não precisa de um eu aí. E, no entanto, esse eu está aparecendo, assumindo o controle, dizendo, não gosto disso. Por que estou sentindo isso? Por que estou pensando nisso? Eu não quero isso. Ah, mas isso é muito legal. Então, o elemento eu surge. Ele se separa do momento presente, da experiência do instante, que é a simples resposta reativa do cérebro dentro de uma ação de memória. Acompanham isso? O elemento eu surge, o conflito surge, o eu surgiu, o ego surgiu. Senhor psicólogo, senhor médico da cabeça, perceba o quanto isso é simples. É quando existe o elemento que se separa da experiência para controlar, para julgar, para rejeitar, para buscar fazer algo com o que ocorre, que o seu paciente diz que tem uma crise. Compreende, doutor? A questão é muito simples. É o sentido de um eu presente, rejeitando a vida como ela se mostra e assumindo como um impostor a ilusão do controle sobre a memória, sobre o pensamento, sobre o sentimento, sobre a emoção, sobre a percepção, sobre a sensação. Você não precisa fazer uma faculdade para compreender isso. Basta olhar para si mesmo e perceber quantas vezes você faz isso. Esse é o sentido do eu. Esse é o sentido do ego. Sabem o que é meditação? Sabem qual é a beleza da meditação? Me permita dizer algo antes disso. Você pode ter tudo na vida. Você pode ter realizado tudo em sua vida. Ser uma pessoa respeitada, amada, reconhecida publicamente por todos, ter uma conta bancária, uma casa muito bonita, uma família muito linda, uma mulher maravilhosa, um marido muito musculoso. Você pode ter tudo de bom na sua vida, mas sem a arte de ser consciência, sem a arte da meditação, você ainda não está realmente vivo. Você ainda não é aquilo que nasceu para ser. A coisa mais importante na vida é conhecer a si mesmo. É estar livre desse sentido do eu. Isso lhe dá uma vida onde você não está, mas ela reina de uma forma triunfante, em graça, em beleza, em verdade, em felicidade. Então sua vida tem perfume. Sua vida tem verdade. Sua vida tem amor. Porque a meditação está presente. Então nós precisamos saber o que é meditação. Acabamos de colocar para você o que é o pensamento. É memória. O que é o pensar, como nós conhecemos? Uma reação da memória, no qual o ego se confunde dentro dessa experiência. A pergunta é, há um modo de lidar com o pensamento sem o elemento eu, apenas o pensamento. Quando ele se faz necessário, ele se mostra uma reação da memória que responde como uma ação sem conflito. É possível termos um pensamento funcional, técnico, de habilidade muito prática, objetiva, como agora aqui. Repare, estamos fazendo uso do pensamento. Na realidade, estamos fazendo uso da palavra,
que é pensamento, essa informação registrada no cérebro, na língua portuguesa, é expressa. Isso é memória. De uma forma prática, objetiva, funcional, não emocional, sem conflito, sem o eu. Compreendem? Então, o pensar é possível sem o eu. O falar é possível sem o eu. Os gestos são possíveis sem o eu. O sentimento é possível sem o eu. A emoção é possível sem o eu. O eu é esse elemento ilusório que quer controlar, que quer determinar, que conflita com a experiência, que pode ser um pensamento, pode ser um gesto, pode ser uma fala. Então, internamente, o elemento eu está aí. Isso lhe impede esse pensar livre, esse sentir livre, esse falar livre. Então, quando nós nos encontramos dentro desse espaço chamado satsang, a palavra satsang significa o encontro com a verdade. Satsang é o encontro com a realidade do seu ser, o encontro com a realidade divina, de sua natureza essencial, que representa o encontro com essa harmonia desse corpo e dessa mente. Uma harmonia perfeita, um equilíbrio extraordinariamente belo nesse mecanismo psicofísico, onde há agora ordem, onde há presença de realidade, onde há real consciência. Isso é satsang. Então, essa realização é o fim da ilusão do eu, dentro da memória. Então, o problema não está no pensamento, nem no sentimento, nem na emoção, nem na sensação. Isso é parte da mecânica desta máquina biológica, desse mecanismo biológico, desse corpo-mente. O problema está na ilusão de que você está aí, se separando da vida, se separando do momento presente e querendo determinar, controlar, resolver, fazer. Nada disso se faz necessário. A vida está completa. Ela está acontecendo nela própria, por ela mesma. A vida é como um rio. Ele flui por si só. Ele tem uma direção. Ele vai em direção ao seu propósito. A vida caminha, mas a vida é um mistério. Se há essa verdade de ser consciência, que é a presença da meditação, que é a não identificação com esse movimento de memória, que é a ausência desse eu impostor. Sua vida é só o rio que flui. Então, o brilho do sol fazendo as águas reluzirem. Tudo pode acontecer nesse rio. Mas não tem mais o elemento eu. Ele pode continuar transportando pequenos galhos de árvores, pequenas folhas. O sol reluz sobre suas águas. Há o som dele. É um rio. Mas não tem o elemento eu. Não tem o elemento ego. Isso é a presença da vida. É a presença da realidade. É a presença de Deus. É a vida sem o eu. Talvez você diga, como isso é possível? Meditação. Uma aproximação com a verdade da meditação. A meditação traz, sim, perfume, beleza, verdade. Revela o rio, que é a vida. E a meditação é se tornar ciente de todo e qualquer pensamento,
sensação, emoção, percepção, sem colocar o elemento eu. Vejo algo bonito, e há um condicionamento interno, e é um programa que roda aqui na máquina, nesse mecanismo, junto com essa memória, tem um programa à parte, que quer rodar de uma forma independente, fazendo o controle de toda essa memória. Isso é o condicionamento. Isso começou na infância? Não, isso veio antes disso. Isso é a história humana. O ser humano vive nesse condicionamento há milênios. Agora você tem 30 anos, 40, 50 anos, não importa. Mas tem esse mecanismo à parte da memória, buscando o controle de todas as operações da memória, de simples reações ao momento presente. Esse é o elemento eu. Você aprende a olhar para esse movimento que é o movimento do eu, no pensamento, e percebe ele buscando controlar o pensamento. Dizer sim, dizer não, gosto, não gosto. E quanto mais você faz isso, como você vem fazendo desde criança, maior é o condicionamento, maior é essa mecânica de operação, mais egocêntrico você é, mais infeliz e miserável você se sente. Apesar de todas as conquistas e realizações, você externamente é um sucesso para todos, mas internamente é um serzinho deprimido, angustiado. Tudo que lhe falta é a ciência da verdade do seu ser, que é a verdade da meditação revela, que a verdade do autoconhecimento lhe traz. Então, olhar para si mesmo, se tornar ciente de todo esse movimento do eu, é se livrar desse mecanismo que quer trabalhar a parte da memória, controlando, resolvendo, fazendo as coisas. Tudo bem aí, gente? Acompanham isso? Do ponto de vista físico, emocional, sentimental e de pensamentos, tem esse projeto de identidade se separando da vida, da memória, do outro, do mundo, de Deus, criando confusão. Sabem o que é o despertar da consciência? Sabem o que é a iluminação espiritual? Não o que as pessoas chamam de iluminação, ou o que as pessoas chamam de despertar. Não tem nada a ver com contato com seres extraterrestres, ou todo esse tipo de coisa. Eu estou falando do simples reconhecimento de que não há o eu. Agora, aqui. A verdade do rio da vida fluindo em sua majestosa realidade e presença. A verdade do seu ser é a presença de Deus. É a presença da realidade. Isso é realização. Isso é ausência do eu. Observar o movimento do pensamento. O pensamento surge sem o eu. O sentimento surge sem o eu. Se ele não recebe esse elemento, que é o elemento eu, que é esse mecanismo que quer o controle, esse elemento eu se dissolve. Ele não pode continuar aí nesse corpo-mente, nesse mecanismo psicofísico funcionando, porque ele não está sendo retroalimentado, momento a momento, momento a momento. Então eu tenho falado com vocês muito sobre a importância da real meditação no viver, de uma forma prática. Então lá no canal nós temos uma playlist sobre isso. O trabalho está em se tornar ciente do movimento do eu, que é o movimento do pensamento, que na ilusão, o sentido de um pensador está aí. Mas isso é irreal. Não é a verdade sobre você. Não é a verdade sobre o seu ser. Então, descobrir como nós funcionamos, o que é o pensamento,
o que é o pensar, o que é estar livre desse elemento eu, é tudo que se faz necessário. Então a coisa mais importante, quero repetir mais uma vez, é descobrir a arte de ser consciência, que é a verdade da meditação agora e aqui. Tomar ciência disso, de que esse elemento eu não tem realidade, de que tudo está no lugar. É apenas o sentido de alguém querendo determinar as coisas que está criando todo o problema. Querendo controlar as coisas que está criando todo o problema. Tomar ciência disso é tomar ciência da verdade. Esse é o assunto aqui com vocês. Ok? Vamos ficar por aqui e vamos olhar para isso juntos. Isso é uma aparição? Isso é uma imagem? Isso é como uma miragem no deserto? Tudo já está indo embora? Tudo está passando.